Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a NVIDIA, né? Tem grande chance de você estar vendo esse vídeo sendo renderizado em uma placa de vídeo da NVIDIA. Mas por que falar sobre a NVIDIA? O que a NVIDIA tem de interessante que a gente deveria falar sobre esse assunto? Bom, nesses últimos meses tem ficado cada vez mais claro de que a NVIDIA talvez tenha sido um dos melhores trades dos últimos 10 anos. Um dos melhores investimentos que alguém poderia ter feito seria ter investido na NVIDIA 10 anos atrás. E assim, a trajetória da NVIDIA é muito interessante, né? Talvez tenha sido uma das únicas empresas aí nessas últimas 3 décadas que conseguiu surfar em todos os hypes que existiram nesses últimos tempos. Então vamos comentar um pouco nesse vídeo sobre a trajetória da NVIDIA, se toda essa valorização era algo tão óbvio assim ou não, e o que a gente pode esperar para o futuro. Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, a NVIDIA, né, uma empresa aí que completou 30 anos recentemente, que foi fundada em 5 de abril de 1993 por 3 engenheiros elétricos. O Jensen Huang, que inclusive é o CEO atual da empresa, o Chris Malachowski e o Kurt Sprian. Então os 3 engenheiros que já tinham trabalhado em empresas de tecnologia ligadas a processadores resolveram se unir e criar a NVIDIA. E é até curioso, porque quando a gente olha o primeiro produto que eles lançaram, que foi a NVIDIA NV1, lançada em 1995, era isso daqui o produto. E até bem curioso, porque quando a gente olha para isso daqui, já tem a mesma cara das placas de vídeo modernas, né? A gente já tem aqui uma entrada PCI, para ligar no computador, uma entrada para monitor ali, o que parece ser um VGA, entradas provavelmente para áudio e microfone. Bom, e a NVIDIA na época estava focando realmente em jogos, tanto jogos de computador, obviamente, mas também jogos de videogame. Inclusive o modelo sucessor do NV1, conhecido como NV2, iria ser utilizado no Dreamcast, mas acabou sendo cancelado porque a Sega utilizou uma outra tecnologia. E vendo no decorrer dos anos, a NVIDIA lançou várias outras versões de placa de vídeo. A NV3, NV4, NV5... Enfim, mas talvez o momento em que eu realmente tive conhecimento que a NVIDIA existia foi com a GeForce 2. E que quando lançou esse negócio aqui foi uma revolução no mundo de jogos de computador. Bom, depois a NVIDIA continuou avançando, fechando contrato, por exemplo, com a Microsoft para ser a placa de vídeo que iria renderizar os jogos do Xbox. E até que finalmente lançaram a versão GTX e mais recentemente a série RTX, que é a série atual. Só que eu acho que uma das coisas mais doidas nessa história da NVIDIA é que no fundo os caras só tinham um produto. Se a gente olha aqui a primeira versão da NV1, a única coisa que os caras fizeram foi aprimorar isso daqui cada vez mais. Não foi uma empresa que ficou criando diversos produtos diferentes e tentando várias coisas que não deram certo. Claro que eles têm outros produtos, servidores e tudo mais, outros tipos de chips, mas a placa de vídeo é o produto principal deles. Então eu diria que existem 4 tendências que a NVIDIA surfou aí nesses últimos 30 anos. A primeira delas, obviamente, são os jogos de computador e videogame, que se tornaram cada vez mais populares nessas últimas 3 décadas. A segunda tendência é a produtividade. Muitas empresas começaram a utilizar modelos 3D para trabalho. Na construção, por exemplo, de projetos arquitetônicos, ou projetos de engenharia, ou até mesmo na produção de filmes e vídeos, e que não necessariamente é o mesmo mercado do mundo dos jogos. E talvez a terceira tendência que a NVIDIA surfou aí nesses últimos anos foi a questão das criptomoedas, principalmente da mineração do Ethereum, né? Aquelas imagens que todo mundo já viu de pessoas criando seus rigs de mineração, aquele monte de placa de vídeo uma no lado da outra minerando criptomoedas. Bom, e a quarta tendência que a NVIDIA conseguiu se aproveitar foi essa questão de inteligência artificial, que também muito provavelmente eles não esperavam que isso iria evoluir tão rapidamente. Mas hoje em dia todos esses grandes modelos de linguagem, como o próprio ChatGPT, faz uso de placas de vídeo para o treinamento desses modelos. E todos esses outros modelos como Midjourney, Stable Diffusion e tudo mais. Ou até mesmo se você quiser treinar o seu próprio modelo no seu próprio computador, você vai ter que usar sua placa de vídeo para isso. E eu arrisco dizer que são poucas as empresas que tiveram essa sorte de conseguir acompanhar todos esses hypes tecnológicos que surgem de vez em quando. Bom, então quando a gente olha o valor da NVIDIA, o gráfico da valorização das ações da NVIDIA, negociada na Nasdaq, desde 1999, quando aconteceu o IPO da NVIDIA, até hoje, a empresa se valorizou 59.000%. Só que se a gente pega apenas o período de 10 anos, os últimos 10 anos, de 2013 até agora em 2023, a ação se valorizou a cerca de 12.500%. Então a NVIDIA subiu de 3,83 dólares para 485,70 dólares.
E até uma das coisas curiosas aí que aconteceu recentemente é que em novembro de 2021, a Nvidia, assim como várias outras ações de tecnologia, atingiram o seu pico. Criptomoedas também nesse período aqui atingiu uma máxima. E depois aqui a gente consegue ver que o preço caiu bastante, voltando ao equivalente ao valor que ela valia em agosto de 2020. E toda essa queda aqui aconteceu, como muita gente sabe, por causa da alta da taxa de juros. O Banco Central americano elevou a taxa de juros e todos esses ativos de risco, como empresas de tecnologia ou criptomoedas, foram afetados por isso. Só que talvez a questão mais insana nisso tudo é toda essa alta que aconteceu aí nos últimos meses, desde um ano atrás até agora. Foi uma alta aí mais ou menos de 350%, recuperando tudo que perdeu o ano passado e fazendo máxima histórica. E bom, a gente sabe muito bem o que aconteceu ali no final do ano passado. Esses modelos de LLM, como o ChatGPT, por exemplo, se tornaram populares e realmente estão revolucionando as coisas. E apesar de a gente entender que tem um hype envolvido, muita gente diz que a IA, que é a inteligência artificial, vai definir a tendência tecnológica da próxima década. E tem grande chance disso ser verdade. Vamos ser sinceros. E assim, muita gente pode dizer que a Nvidia tem concorrentes, de que tem outras empresas que fornecem placas de vídeo, como a própria AMD e também a Intel. Só que nenhuma dessas outras duas empresas, que são concorrentes da Nvidia, conseguem chegar perto dela. Pois a Nvidia atualmente, no primeiro semestre de 2023, tinha o domínio de 84% do mercado. Bom, claro que olhando no retrovisor, em retrospecto, faz todo sentido ter comprado a Nvidia. É muito fácil ver agora os resultados e dizer, poxa, claro que isso aqui foi o trade da década. Só que uma coisa é certa. Se a gente pudesse voltar lá para 1995, quando foi lançado lá o NV1 da Nvidia, nessa época aqui, se a gente parasse para refletir, com certeza vocês concordam comigo, de que em 1995 a grande tendência da década seriam os jogos. Ninguém iria dizer que os jogos em 1995 iriam ficar estagnados e não iriam evoluir. Então é claro que é fácil chegar agora e falar que, poxa, era óbvio que esse era um mercado que iria se valorizar. Mas quando a gente para pra pensar, as coisas mais óbvias às vezes são verdade. Bom, em 2013 a Nvidia já era uma empresa grande e o mundo dos jogos estava bem evoluído. Mas mesmo assim, em 2013 alguém afirmar que o mundo dos jogos estaria estagnado e que o mundo não precisaria de placas de vídeo, com certeza seria insano alguém falar isso. E até porque em 2013 já existia criptomoedas e a própria mineração com GPUs já estava acontecendo. E às vezes a gente perde um pouco a noção de tempo. Sei lá, 10 anos parece muito, mas quando a gente para pra pensar o que a gente estava fazendo em 2013, parece que não é nada. Mas as pessoas tivessem se posicionado na Nvidia em 2013, teriam um retorno absurdo no seu investimento. Mas é claro que mesmo a Nvidia tendo subido 12.000% nesses últimos 10 anos, ela não conseguiu ganhar dela. Que vocês já sabem o que foi, né? Sim, Bitcoin nos últimos 10 anos saiu ali do valor de mais ou menos $80 por moeda para próximos ali de 26 mil dólares atualmente, representando uma alta de mais de 30.000%. Então mesmo a Nvidia tendo surfado esses últimos hypes aí dos últimos 10 anos, ela não conseguiu ser melhor investimento do que simplesmente comprar Bitcoin. Bitcoin continua liderando esse ranking. Mas mesmo assim, esse exemplo da Nvidia é interessante mostrar que existem outros investimentos além do Bitcoin que subiram muito nesses últimos anos. Muita gente pensa que Bitcoin foi o grande investimento da década, o que de fato foi, mas outros ativos, como a própria Nvidia, também se valorizou um monte, mostrando que é possível fazer bastante dinheiro com investimento em outros tipos de ativos, e principalmente os ativos que conseguem surfar essas ondas de evolução tecnológica. Bom, então quando a gente para pensar nos próximos 10 anos, qual é a tecnologia que hoje em dia está sendo discutida, que pode evoluir nos próximos 10 anos e se tornar gigante? E será que a Nvidia está por trás dessa tecnologia? Bom, eu arrisco dizer que tem grande chance da resposta ser sim. Então definitivamente o combustível do mundo nessas últimas 3 décadas foram as placas de vídeo da Nvidia. Essa é a grande verdade.